O rei Mosias envelheceu e os nefitas escolheram que os juízes os liderassem em vez de outro rei. Alma, o filho, se tornou o primeiro juiz supremo e líder da igreja. No início de seu governo, os nefitas trabalharam duro para viver o evangelho e foram abençoados e felizes. Então, um homem chamado Neor começou a pregar contra a igreja e muitos nefitas acreditaram nele. Ele disse que não importava se eram bons ou ruins e que todos seriam salvos. Gideão era um homem justo que defendia a igreja. Neor ficou zangado com Gideão e o matou com sua espada. Neor foi levado até Alma para ser julgado e se defendeu com ousadia. Alma disse que Neor era culpado pelo que havia ensinado aos nefitas e deveria ser punido por ter matado Gideão. Ele foi levado para uma colina e, antes de ser morto, admitiu que mentiu para o povo. Muitos nefitas ainda acreditaram nos ensinamentos de Neor e não obedeceram aos mandamentos. Eles amavam riquezas e zombavam e combatiam os membros da igreja. As pessoas justas obedeciam aos mandamentos de Deus, eram abençoadas e não reclamavam, mesmo quando os seguidores de Neor as machucavam. Os membros da igreja cuidavam uns dos outros e compartilhavam tudo com o que eram abençoados. Eles também cuidavam de pessoas que não pertenciam à igreja e sabiam que era importante lembrar que cada um de nós é um filho de Deus. Eles aprenderam que todo mundo tem problemas de vez em quando e que precisamos ajudar e encorajar uns aos outros. Entre os nefitas havia um homem astuto e perverso chamado Anlice. Ele tinha muitos seguidores e queria se tornar o rei nefita. Os nefitas justos sabiam que Anlice queria destruir a igreja de Deus e não queriam que ele fosse rei. Eles se reuniram em vários grupos para decidir se Anlice deveria ser seu rei ou não. A maioria do povo votou contra ele e ele não se tornou rei. Anlice e seus seguidores ficaram com raiva e deixaram os nefitas. Esses seguidores fizeram de Anlice seu rei e se chamavam Anlicitas. Anlice ordenou que seu povo lutasse contra os nefitas. Os nefitas justos se preparavam para se defender com arcos e flechas, espadas e outras armas. Os anlicitas atacaram e os nefitas, que eram liderados por Alma e fortalecidos pelo Senhor, mataram muitos deles. O resto dos anlicitas fugiram e Alma enviou espiões para observá-los. Os anlicitas se uniram a um grande exército lamanita e atacaram os nefitas que moravam perto de Zaraela. Os espiões relataram o que aconteceu e os nefitas oraram pela ajuda de Deus. Eles foram abençoados e derrotaram os exércitos combinados dos anlicitas e lamanitas. Durante esta batalha, Alma e Anlice lutaram entre si com espadas. Alma orou para que sua vida fosse poupada e Deus lhe deu forças para matar Anlice. Os nefitas perseguiram os lamanitas e os anlicitas pelo deserto e muitos dos feridos morreram lá. Cumprindo uma profecia, os anlicitas se marcaram em vermelho como os lamanitas e se separaram das bênçãos do evangelho. Vários anos depois que Alma se tornou juiz supremo, muitos membros da igreja se tornaram orgulhosos. Eles tinham trabalhado duro, vivido diligentemente o evangelho e sido abençoados com muitos animais, roupas bonitas e muito dinheiro. Por causa dessas bênçãos, alguns começaram a pensar que eram melhores que outros. Alma viu seu povo se tornar iníquo e se sentiu muito triste. Os membros da igreja que ficaram ricos zombavam daqueles que não tinham tanto, o que causava problemas na igreja. As pessoas começaram a ficar com inveja e brigar entre si. As pessoas que não eram membros da igreja viram os maus exemplos dos membros e não quiseram aprender sobre a igreja de Jesus Cristo. Alma ficou triste por seu povo não querer mais ajudar os pobres, os doentes e os necessitados. Ele queria que eles soubessem que todos eram iguais porque todos tinham a mesma oportunidade de aprender o Evangelho e praticar os ensinamentos de Jesus Cristo.
Alma havia ensinado a seu povo que eles deveriam cuidar daqueles que eram pobres e ajudá-los a adquirir as habilidades necessárias para serem autossuficientes. Ele também os ensinou a ajudar aqueles que estavam doentes para que pudessem se tornar saudáveis novamente. Eles haviam sido ensinados que não precisavam de roupas caras, mas deveriam cuidar delas e ser arrumados e limpos na sua aparência. Alma ensinou ao seu povo que quando vivessem de acordo com os mandamentos, o Senhor os abençoaria com o que eles precisavam. Muitas vezes, eles também seriam abençoados com mais do que precisavam, para poder ajudar aqueles que se esforçam, mas ainda não conseguiam o sustento necessário. Alma queria ajudar seu povo a se lembrar dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso deu o assento de juiz a um homem chamado Nefia. Alma então ministrou às pessoas, ensinando o Evangelho e as incentivando a se arrepender. Ele compartilhou seu testemunho puro com eles. Também podemos prestar nosso próprio testemunho puro com as pessoas, compartilhando nossos sentimentos de amor pelo Pai Celestial e dizendo como Ele nos abençoou. Precisamos contar aos outros o quanto Deus ama cada um de nós e os ajudar a sentir seu amor por eles. Quando eles entenderem esse amor, terão o desejo de se arrepender e fazer as mudanças necessárias para que possam sentir o Espírito de Deus em suas vidas. Em algum momento de nossas vidas, alguém como Neor ou Anlice pode tentar nos enganar com mensagens que parecem boas, mas que não ensinam a verdade completa e podem nos prejudicar. Podemos ser como Alma e os nefitas justos e orar ao Pai Celestial por sabedoria quando enfrentamos momentos difíceis ou precisamos tomar uma decisão importante. Ele ouvirá nossas orações, nos ajudará a fazer boas escolhas e nos abençoará com força e coragem para fazer o que é certo. Precisamos confiar nele e no seu tempo. O Pai Celestial nos ajudará a enfrentar nossos desafios da maneira e no tempo certo. Precisamos estar dispostos a nos arrepender quando fazemos algo errado, para que possamos ter seu Espírito conosco. Esse Espírito nos ensina a verdade e nos ajuda a saber como viver como Jesus Cristo quer que vivamos. E estes foram os capítulos 1 a 4 de Alma no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Temos várias imagens ocultas neste vídeo. Encontre-as e envie um e-mail para mike@ic4design.com para obter um código de desconto em nosso site Etsy, para quebra-cabeças e páginas que você pode colorir enquanto assiste e aprende sobre o livro de Alma. Se você gostou deste vídeo, se inscreva neste canal, clique no botão gostei e compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir sobre este assunto.